Olá, pessoal, dando continuidade às aulas do curso de Direito Processual Penal, vamos iniciar os estudos sobre medidas cautelares diversas da prisão, tá ok? Esta é a primeira aula deste assunto. Eu vou introduzir a situação com vocês, apontar alguns pontos importantes. Então, esta aula é tranquila. Você vai apenas se situar no estudo desse assunto. O artigo 319 traz uma lista de medidas cautelares diversas da prisão. Medidas cautelares é um gênero. Você tem medidas cautelares de natureza patrimonial, outras medidas cautelares de natureza probatória e outras de natureza pessoal. As patrimoniais nós já estudamos: arresto, sequestro, hipoteca legal. As probatórias também vimos, destacando a busca e apreensão. E passamos a estudar as medidas cautelares pessoais, porque incidem sobre a pessoa do investigado, do acusado. E aí você vem aqui por essa linha, ó, e vamos avançando no estudo. Medidas cautelares pessoais, aí vamos ter as prisionais e outras medidas cautelares diversas da prisão. Começamos vendo as medidas cautelares prisionais. Aí eu tenho aqui esse termo, prisões provisórias, porque estamos trabalhando no âmbito do processo penal e não no direito penal. Se estivermos falando de prisão no âmbito do direito penal, aí você tem que observar, ó, essa parte do mapa mental aqui, ó. Por quê? Você vai ter uma sanção penal. Essa sanção penal pode ser da espécie pena privativa de liberdade. Aí você vai ter uma prisão-pena e não uma prisão provisória. Prisão provisória é um gênero das prisões processuais, aquelas que acontecem antes da prisão-pena, antes da sentença. Então você tem a prisão provisória, que é a prisão em flagrante, a temporária, a preventiva, e a domiciliar, que está ligada à prisão preventiva que já estudamos. Se você não tem prisão antes da sentença penal condenatória, o que você pode ter para fins de assegurar o processo penal? Você tem outras medidas cautelares pessoais, são diversas da prisão. Por isso que você estuda o 319. E preste atenção que na audiência de custódia, aí você tem que ler o artigo 310 lá do CPP. O juiz ele pode conceder liberdade provisória com ou sem fiança. Só que a fiança também consta aqui do rol de medidas cautelares diversas da prisão. Então a fiança é uma espécie de medida cautelar diversa da prisão. Portanto, de acordo com o artigo 310 do CPP, se o juiz não relaxa a prisão em flagrante ilegal e nem decreta a prisão preventiva, ele vai conceder a liberdade provisória. A liberdade provisória está atrelada ao flagrante legal e também atrelada à não decretação da preventiva. Isso pode acontecer, essa liberdade provisória, com ou sem fiança, ou também mediante a decretação de uma outra medida cautelar diversa da prisão, porque fiança é uma espécie de medida cautelar diversa da prisão. Por isso, pessoal, que estamos estudando estas outras medidas cautelares diversas da prisão antes do estudo da liberdade provisória. Por quê? Quando o juiz concede a liberdade provisória, ele assim o faz com ou sem fiança, fixando também uma outra modalidade
de medida cautelar diversa da prisão, porque fiança é uma espécie desse tipo de medida cautelar. Perfeito, pessoal? Então vamos voltar aqui para o 319. Para concurso público, é importante que você leia os incisos para não errar aquelas questões que cobram lei seca. Primeiro você faz isso. Então, nesta aula introdutória desse assunto, eu estou dando esse panorama. Leia estes 9 incisos e também o 320, porque o 320 fala da retenção de passaporte. Então aqui você tem, ó, retenção de passaporte, tá ok? Então você vai fazer uma leitura para enfrentar as questões de concurso que cobram lei seca. Nas aulas seguintes, vamos verificar uma a uma dessas medidas, falar um pouquinho de cada uma delas, sobre o que existe para falar, sobre o que eu puder falar. Mas isso aqui, não se engane, é muito cobrado na literalidade. Comparecimento periódico em juízo, no prazo, nas condições fixadas pelo juiz para informar e justificar atividades, etc. Você vai lendo aqui uma a uma. Preste atenção no 4. Proibição de ausentar-se da comarca. Aqui, ó, é dentro do território nacional. O 320 é retenção de passaporte, justamente para não haver ausência do país, tá ok? Então, o primeiro ponto é esse, você ler o artigo 319. Observa aqui a fiança, ó, que é uma espécie de medida cautelar. Então, lá no 310, quando fala da liberdade provisória com ou sem fiança, lembra que você estuda aqui de acordo com o nosso curso, né, com a nossa metodologia. A liberdade provisória no final dos temas, dos assuntos, medidas cautelares, porque quando falarmos de liberdade provisória, vamos ter que falar de fiança. E aí você já estudou as medidas cautelares todas, inclusive a fiança, porque sobre fiança tem muita coisa para estudar. O CPP traz diversos artigos somente falando de fiança. Então vamos ter que exaurir uma a uma destas medidas cautelares diversas da prisão. E no final, isso aqui vai ficar por último, fiança. Vamos estudar fiança de maneira pontual, específica. E na sequência, liberdade provisória. Aí fica fácil para você. Você vai seguir a metodologia aí bastante coerente. Então, aqui seguindo em frente, eu falei do 310. Observa que na audiência de custódia, o juiz ele vai relaxar a prisão ilegal ou converter o flagrante legal em preventiva se presentes os requisitos do 312 que já estudamos. Não esqueça que o pacote anticrime vedou ao juiz decretar, converter flagrante legal em preventiva de ofício, tem que ter provocação. Se não for o caso da preventiva, liberdade provisória, mas o flagrante tem que ser legal, tá ok? Se for ilegal, aí não tem nem necessidade de análise de requisitos da preventiva, nem de outras medidas cautelares diversas da prisão. O juiz vai relaxar. Então você tem que ter uma prisão em flagrante legal, tá ok? Ó, legal, para a análise da preventiva e dessas medidas cautelares que estamos estudando agora, diversas da prisão. Então vamos lá. Uma vez que na audiência de custódia o juiz verifica a ausência dos requisitos da preventiva, ele vai ter que trabalhar com medidas cautelares diversas da prisão. Por isso que nós vamos estudar estas medidas aqui, ó, do 319. Você tem que conhecer cada uma delas na literalidade para enfrentar questões de lei seca e também conhecer também o seu conteúdo, como funciona e as regras, o procedimento pertinente a cada uma delas.
Olha aqui essa revisão do 312. Quais são os requisitos para o juiz decretar uma medida cautelar diversa da prisão? São os requisitos da preventiva, lá do 312? Olha, pessoal, primeiro, um requisito é a provocação, isso aí você já sabe. Mas a doutrina entende que, para a decretação de medida cautelar diversa da prisão, deve-se avaliar os requisitos do 312 sim, porque para eliminar a hipótese de prisão preventiva. Então você vai trabalhar com o fumus commissi delicti e o periculum libertatis, mesmo para aquelas medidas do 319. Fumus commissi delicti, já estudamos, falei tudo sobre isso, por que utilizamos este termo fumus commissi delicti e não fumus boni iuris aqui no processo penal. Você vai ter que ter a prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. E o periculum libertatis, por que deve ser aplicada uma medida cautelar à pessoa? Qual é o perigo da liberdade da pessoa, dessa pessoa estar livre e existir um perigo em razão dessa liberdade, perigo gerado pelo estado de liberdade. É um perigo à ordem pública, à ordem econômica, instrução criminal, aplicação da lei penal. Todos esses itens aqui, nós já conversamos sobre eles nas aulas de prisão preventiva. Você tem que revisar essa aula. Se você ainda não conhece o que significa esse requisito da preventiva para ordem pública, ordem econômica, instrução criminal, aplicação da lei penal, já falamos sobre isso. Esse quadrinho aqui embaixo são as regras da Constituição Federal, que fala da individualização da pena. Quer dizer o quê? Que para cada situação concreta, o juiz tem que avaliar lá na audiência de custódia, à luz aqui do 310, se existem os requisitos para a preventiva. Não havendo, o juiz vai trabalhar as hipóteses das medidas cautelares diversas da prisão. E fazendo isso, nesse momento que o juiz já verificou que não existe aqui requisitos para a preventiva, ele vai trabalhar com a regra geral de medidas cautelares, que é a adequação e a necessidade. Por quê? Aquelas medidas lá do 319, elas têm que ser necessárias e adequadas àquela situação concreta. Então, se aquela pessoa é, causou uma lesão leve em alguém, nada com relação à Lei Maria da Penha, causou uma lesão leve a alguém, em razão de frequentar muitos bares, beber e brigar, aí o juiz vai verificar que uma medida adequada é essa aqui: proibição de acesso ou frequência a determinados lugares, aos bares. Então, esse é um primeiro ponto que você tem que entender, esse passo a passo, esse procedimento, essa prática, audiência de custódia, verificação se a prisão em flagrante é legal, se for, se há requisito da preventiva, se não há o requisito, verifica o 282 lá do CPP, que traz as regras de necessidade e adequação de acordo com o caso concreto, a gravidade do crime, as circunstâncias do fato, ó, aquele exemplo do bar, ó, circunstâncias do fato e as condições pessoais. Tá ok, pessoal? Isso aqui, condições pessoais, eu já falei. Aqui você vai ter os antecedentes, que você verifica em consulta a FAQ e reincidência, tá ok? Sobre isso também, eu já conversei com vocês lá atrás, falei tudo sobre isso, avaliação de FAQ, reincidência, etc. Isso aqui que eu estou fazendo agora é só uma revisão, tá ok, pessoal? Para mostrar a necessidade, no momento de fixação de uma medida cautelar diversa da prisão, desses requisitos genéricos do 282, da adequação e dessa necessidade estrito sensu para aplicação da lei penal, que se a pessoa fugir, como que você vai aplicar a lei penal? Também a pessoa pode atrapalhar as investigações ou
reiterar ali, cometer novos delitos. Imagina uma pessoa que briga em bar sempre. Tem que ser afastada desses lugares, porque senão há um risco de reiteração. É lógico que esse requisito aqui da necessidade de evitar práticas de infrações penais nos casos previstos, há uma referência ao 319, inciso 7, que olha lá o que ele fala. É para o caso de internação provisória do acusado, de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável e houver risco de reiteração. Então, essa reiteração para essas pessoas. Entretanto, a jurisprudência e a doutrina trabalham aqui tranquilamente com o 312, porque o 312 vai falar o quê? De garantia da ordem pública. Então, aqui você tem o risco de reiteração genérico e não só para aqueles casos de semi-imputável ou inimputável, caso de internação provisória, como é trabalhado aqui no 282, que é um requisito genérico. Então não há problema nenhum em se trabalhar com os requisitos do 312, mesmo para o caso de medidas cautelares diversas da prisão, porque, de qualquer forma, o juiz na audiência de custódia, ele primeiro avalia se é o caso de preventiva. Se não for, aí que ele parte para os requisitos, a análise de medidas cautelares diversas da prisão e trabalha a necessidade e adequação. Então aqui, 312 tem esse requisito genérico da ordem pública, que significa o quê? Tem que se evitar a reiteração de qualquer crime e não aqueles de violência praticada por inimputável, semi-imputável. Então vamos lá, pessoal. Em linhas gerais, você já entendeu como que se faz essa avaliação. Essa necessidade de observar o caso concreto, você extrai aqui, de regras constitucionais, tá ok? A lei regulará a individualização da pena, tudo bem, faria em pena, mas é uma regra constitucional que você tem que interpretá-la de acordo com um princípio procedimental de aplicação de norma jurídica, que é o da proporcionalidade. Se para a pena tem que ser feito isso, por que que antes da pena não vai fazer? Com maior razão, tem que se utilizar a proporcionalidade, que é sintetizada nessa regrinha aqui da individualização da pena. Então, você tem que também individualizar o caso concreto para aplicação de medidas cautelares que acontecem, devem acontecer para preservação do processo. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então, com maior razão, antes da pena, tem que se preservar, dar uma atenção a essa proporcionalidade na avaliação de cada caso concreto e não se trabalhar com pacote, nem com recorta e cola de decisão. Perfeito, pessoal? Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária. Então, medida cautelar diversa da prisão tem que ser decretada através de requerimento. O juiz não pode mais de ofício fazer isso e tem que ser fundamentada também essa decisão. Perfeito, pessoal? Então, já trabalhamos como que o juiz trabalha na aplicação dessas medidas cautelares diversas da prisão, o procedimento, o momento, fizemos uma revisão e vamos ficar por aqui. Na próxima aula, eu vou continuar com uma revisão sobre requisitos gerais com vocês, porque eu trabalhei o 282 lá atrás e aí vimos as medidas cautelares prisionais. E agora estamos trabalhando medidas cautelares diversas da prisão. Então vamos, na aula seguinte, fazer uma revisão sobre esses requisitos gerais que também são aplicados a essas medidas cautelares diversas da prisão. Vamos fazer isso. Depois eu vou trabalhar a jurisprudência e vamos resolver uma questão de concurso bem facinha, só para inserir vocês nesse assunto. Aí, na sequência, vamos trabalhar item a item das medidas cautelares diversas da prisão. Tá ok, pessoal? Então vamos ficar por aqui. Se gostou, curte, compartilhe e comenta. Não esquece. Então até a próxima. Um abraço.